E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai dar início de forma efetiva aqui à disciplina ELT 085, de circuitos eletrônicos analógicos, né? As últimas duas aulas foram mais alguma revisão e uma discussão mais sobre como analisar circuitos em cascata, que vai ser útil para a gente, mas não compõe necessariamente o grosso do conteúdo, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre o panorama dessa primeira parte da disciplina, que envolve o estudo de circuitos que podem ser utilizados para compor amplificadores operacionais. E a gente vai começar a discutir uma dessas partes, né, dessa estrutura, que é a célula básica de ganho, beleza? Tudo bem? Então, só para a gente ter um panorama geral de o que a gente vai estudar nessa primeira parte, né? Então, a gente vai basicamente pegar o amplificador operacional, a gente vai abrir, né? E se a gente for fazer isso, a gente vai ver que a maioria dos amplificadores operacionais, sejam eles discretos, né, ou para circuitos integrados, eles vão ter em torno de três etapas, não, de três tipos de circuitos cascateados que vão compor todas as características do amplificador. A gente tem um circuito diferencial na entrada, que vai efetivamente pegar as duas entradas, fazer subtração, né, e começar a montar o ganho diferencial do amplificador. Né? Em seguida, a gente tem um amplificador de tensão que vai pegar a saída desse amplificador de diferencial que não tem um ganho muito elevado e vai dar praticamente todo o ganho, ou quase todo o ganho do amplificador diferencial ali. E eu tenho que, como a gente já discutiu, né, a gente viu que os circuitos que fazem amplificação de tensão monoestágio, por exemplo, tem um problema de grande impedância de saída, isso aqui não é diferente nesse circuito. Eu preciso de um circuito na saída, um amplificador de potência, né, que vai fazer a compatibilização do ganho do estado anterior com a carga, né? Então ele é basicamente um amplificador buffer de tensão, né? Então ele carrega a tensão e dá um ganho de corrente elevado para poder acionar a carga sem nenhuma perda de ganho ali ou minimizando a perda de ganho. Eu gosto também de separar aqui quais são os impactos em relação às características básicas do amplificador operacional de cada uma dessas etapas. Então a gente tem aqui o amplificador diferencial, né, a primeira etapa, ela basicamente influencia a resistência de entrada, obviamente, né? Ele é o circuito de entrada. Ela também tem uma forte influência sobre o offset do amplificador, sobre a rejeição de um modo comum, o CMRR, e também sobre a rejeição de fonte. Então são parâmetros que a gente vai relembrar ou discutir melhor quando a gente for analisar esse estágio do amplificador. Já o amplificador de tensão, ele tem, obviamente, como já comentei, forte influência sobre o ganho diferencial do amplificador, né? Praticamente quase todo o ganho, né? 80% do ganho talvez esteja focado nesse estágio. Né? Ele influencia muito a banda passante, a BW do amplificador, e também o slew rate, né? Ali onde basicamente eu tenho a geração do slew rate do amplificador. Já o estágio de saída, ele determina a resistência de saída, também obviamente, né? Ele está na saída do circuito, a potência de saída, porque é ali efetivamente onde eu tenho meu ganho de corrente na saída, é ele que determina basicamente o calibre de corrente e de potência do amplificador operacional que eu estou produzindo. É o ponto onde eu tenho mais distorção, então esse THD é a taxa de distorção harmônica, então é ali que eu consigo medir a não linearidade, né, o grande parte da não linearidade do amplificador está concentrado ali, e vai ter uma grande influência na eficiência, porque ele é o elemento que vai tratar com maiores níveis de potência, logo ele vai ser o ponto onde vai ter também as maiores perdas de energia do amplificador, então ele determina basicamente o rendimento do circuito, beleza? Então esses são os pontos principais para se ter em mente, beleza? Em relação a onde encontrar esse conteúdo no livro texto, né, e como vai ser a organização da primeira etapa da disciplina, basicamente eu faço o seguinte: eu começo pelo meio. Então a parte 1, né, que também é a sequência que o Cedra adota, é o capítulo 8 da versão 7, a gente vai discutir a célula básica de ganhos, os circuitos que a gente pode utilizar para dar ganho num amplificador operacional. Em seguida, a gente volta e fala sobre o amplificador diferencial, né, e usando muito das técnicas e dos circuitos que a gente discutiu no capítulo anterior. Né? E eu faço uma inversão de ordem assim, em relação ao livro texto, porque do capítulo 9 a gente não vai para o capítulo 10, a gente vai para o capítulo 12, onde a gente vai discutir o amplificador de potência. Para mim fez mais sentido desenhar toda a estrutura do amplificador operacional nesse sentido, para depois ver as outras etapas. Né? Então, com essas três etapas aqui, né, com esses três partes, melhor dizendo, né, etapa não, dessas três partes, a gente já vai ter um entendimento sobre como é a arquitetura do amplificador operacional.
E a partir daí, a gente vai para a parte 4, capítulo 10, onde a gente vai discutir como analisar a resposta em frequência desse amplificador, né? Na verdade, de todos os tipos de amplificadores, né? Não só amplificador diferencial, mas é isso. E depois a gente vai para a parte 5, no capítulo 11, onde a gente discute como que a realimentação negativa ela influencia as características desse amplificador, né? Então a gente vai ver como analisar qualquer circuito amplificador, não necessariamente só um amplificador diferencial, um amplificador operacional, né? Mas qualquer amplificador, como que a gente consegue analisar ele quando a gente faz uma realimentação negativa e como é feita essa realimentação negativa, né? Então esses são as partes que compõem essa primeira etapa e com isso a gente consegue entender todo o projeto de um amplificador operacional. Esse que é o objetivo. Na segunda etapa, a gente já vai discutir sobre osciladores, aí é um outro tema que a gente vê mais para frente, beleza? Bom, algumas coisas importantes, né? O livro-texto, que é o livro do Cedra, ele é focado em microeletrônica. O que isso quer dizer? Significa que a discussão ela é direcionada a projetos de circuitos integrados. Então, toda discussão, todos os exemplos, né, tem esse norte. Nesse tipo de projeto, de pensamento, né, o projetista tem uma grande liberdade no projeto dos dispositivos semicondutores, porque ele efetivamente vai mandar fabricar sobre a partilha de silício os transistores que vão compor o circuito. Então ele pode dimensionar isso de uma forma bem mais abrangente do que a gente, como projetista de circuitos discretos, por exemplo, tem. A gente não tem essa liberdade de projetar o componente do jeito que a gente quiser. A gente está limitado ao que o mercado oferece. Agora, em relação à disciplina em si, a gente não tem o foco específico em microeletrônica. A gente usa esse exemplo, a gente traz as diferenças e aproveita alguns conceitos da microeletrônica, mas a ideia é fazer uma disciplina um pouco mais abrangente, que sirva tanto para projetos de microeletrônica quanto para projetos de circuitos discretos, como amplificadores de áudio, por exemplo, né? Neste caso, eu vou tentar diferenciar as situações, né, de projetos de circuitos integrados e projetos de circuitos discretos, comentar quais são as limitações dos projetos discretos, né, que serão abordados, né, e eu não vou me aprofundar demais em detalhes sobre projetos de circuitos integrados, até porque na UFMG existem diversas disciplinas dessa linha, com professores até mais capacitados do que eu. Para os alunos do UFMG, eu sugiro sempre, né, se alguém se interessar por essa linha de microeletrônica, é bom seguir o que o Optima, o grupo de pesquisa chamado Optima, está fazendo, porque eles têm várias disciplinas, tanto em graduação quanto em pós-graduação, que abordam a microeletrônica como foco, né? E ali vai projetos de circuitos analógicos, circuitos digitais, circuitos de alto nível de integração e por aí vai, né? Então é interessante discutir com eles para ver qual que é o cardápio, né, de disciplinas que existe. Basicamente isso que está escrito aqui. Bom, então para começar isso, por uma questão mesmo de organização, vou parar a aula aqui, porque já está um pouco alongado, e nas próximas aulas a gente vai começar a discutir cada uma dessas partes, né, começando pela análise da estrutura da célula básica de ganho. Tudo bem? Então até a próxima.